Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Estaremos falando hoje de um tema para lá de interessante. O que dizia e o que diz a ciência a respeito do surgimento da vida e o que a Bíblia nos revela a respeito desse tema. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir encarecidamente aos amados irmãos que se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like para estar abençoando o nosso canal e assim o Eterno vai estar abençoando a tua vida. Bom, meus amados, o nosso tema é o que dizia e o que diz a ciência a respeito do surgimento da vida e o que a Bíblia nos revela. Bom, o que dizia a ciência? A ciência, por muitos anos, ela defendeu a teoria da abiogênese. E nessa teoria, eles diziam que a vida surgia da matéria inanimada, ou seja, de uma matéria morta. Segundo essa teoria, se misturasse restos de alimentos a pedaços de roupas velhas, aí em poucos dias dali surgiriam ratos. Não sabiam eles que os ratos eram atraídos pelo cheiro da roupa e do alimento, e não que surgiam daquela matéria morta. Bom, mas essa teoria ela foi defendida por longos e longos anos. Só no ano de 1668, com o experimento do cientista francês não, italiano, Francesco Redi, que essa teoria foi abalada. Redi, que fazia observações de cadáveres de animais, ocorrência de vermes, ele sugeriu o seguinte experimento. Ele pegou pedaços de carne e colocou em vidros, né? Em um dos vidros ele vedou a boca com uma gaze bem fina, o outro ele deixou exposto ao ambiente. E Redi pôde notar que logo tinha moscas rondando, né, os recipientes. E a carne teve contato direto com as moscas, e no outro não teve por conta da gaze que estava fechando o vidro. Bom, em alguns dias, Redi pôde constatar que naquela carne que ficou exposta às moscas, logo ali surgiram larvas. E a outra carne que ficou no vidro fechado, nada aconteceu. Portanto, o Redi concluiu que a vida não poderia vir de uma matéria morta. Poderia surgir na matéria morta, mas com contato com outro ser vivo, que foi o que aconteceu na carne. Logo, o Redi entendeu que aquelas larvas ali eram a fase da vida do mosquito. Bom, então, a partir desse experimento, a teoria da abiogênese foi logo abalada. Então, Redi pôde constatar que a vida não poderia surgir de uma matéria morta, e sim de uma matéria viva, ou seja, poderia ser na matéria morta, mas em contato com um ser vivo. Mas com a descoberta de micro-organismos existentes no ar, essa teoria da abiogênese passou a reacender novamente. Ela voltou a fortalecer depois dessa descoberta. E por vários anos eles defendiam essa ideia. Inclusive, grandes estudiosos da época também defendiam essa teoria, como por exemplo o grande filósofo grego Aristóteles, que contribuiu em vários aspectos do desenvolvimento da sociedade. Aristóteles também foi um defensor dessa teoria. Bom, meus amados, e a partir disso, né, que essa teoria voltou a ressurgir, ela ainda perdurou até o ano de 1861. Foi quando também o cientista francês Louis Pasteur, aquele mesmo que desenvolveu a técnica da pasteurização de alimentos para conservá-lo por mais tempo, Louis Pasteur também fez um experimento que acabou de vez com a teoria da abiogênese. O experimento de Redi ficou conhecido como teoria da biogênese, ou seja, que a vida só provinha de uma vida, vida só provém de vida. Mas somente conhecido como uma teoria porque não usou experimentos científicos, somente métodos empíricos. Já o cientista francês Louis Pasteur, ele usou um experimento científico. Pasteur pegou balões de vidro com o pescoço bem alongado, colocou caldo nutritivo dentro desses balões e ferveu bastante. E modelou o pescoço, que era alongado, do balão, ele alongou, ficou parecido com o pescoço de cisne.
para que esse caldo não tivesse contato com os micro-organismos existentes no ar. E aí Pasteur ferveu mais ainda esse caldo para acabar de vez com todo e qualquer tipo de vida, de micro-organismo que tivesse ali dentro. Então, a partir dessa fervura, Pasteur deixou em observação esse caldo nutritivo. E passaram-se vários dias e nada aconteceu. Então Pasteur entendeu que a vida também não poderia vir de uma matéria morta, só poderia vir de uma matéria viva. E aí, para concluir a pesquisa, ele quebrou os gargalos dos balões de vidro. Então, quando ele quebrou, aí aquele caldo passou a ter contato com os micro-organismos existentes no ar. Aí dali ele pôde perceber que em poucos dias começou a surgir vida no interior daqueles recipientes, a partir do contato dos micro-organismos vivos do ar com aquele caldo. Então concluiu-se de vez que vida só provém de vida, que não há como uma vida vir de uma matéria morta. Então, isso é o que a ciência hoje diz também, que vida só provém de vida. Mas apesar de ter desenvolvido esta lei da biogênese, né? Que antes era a teoria da abiogênese, e tinha também a teoria da biogênese. Mas Pasteur desenvolveu a lei da biogênese. Essa lei diz que vida só provém de vida. Não há como a vida vir de algo morto, de matéria inanimada. Mas apesar de ter desenvolvido essa lei, a ciência ela não consegue explicar o surgimento do primeiro ser humano, né, da face da Terra. Bom, meus amados, então essa é a explicação científica, é o que a ciência dizia e o que ela diz hoje. Então vamos ver o que a Bíblia nos revela a respeito desse tema. Vamos aqui para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que vai nos dizer: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Somente essa parte do versículo nos interessa. Aqui a Bíblia nos apresenta um Deus bendito, né? O Elohim, que é o Deus que o seu nome está no plural, mas para demonstrar a pluralidade de um Deus, e não deuses no plural. Então apresenta aqui o Elohim como o Criador do homem, né? E no capítulo 2, no versículo 7, nós também temos: Então o Senhor Deus, esse nome Senhor aqui na Bíblia hebraica é Yahvé. Então Yahvé e para Deus Elohim. Então Yahvé, Elohim, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, meus amados, a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta, nos revela um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e também criou o ser humano. Então nós sabemos que a Trindade Santa é criadora, né? Que o Pai é criador, que o Filho é criador e que o Espírito Santo é criador. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no livro do Atos, livro de Atos, capítulo 3, versículo 15, que vai nos dizer o seguinte: Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui foi o apóstolo Pedro, quando estava discursando no pórtico de Salomão aos varões israelitas. Então Pedro estava dizendo a eles que eles preferiram o assassino, né, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Pedro vai dizer a ele que matastes o autor da vida. Então o apóstolo Pedro aqui, ele revela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o autor da vida. Então, meus amados, nós temos que a nossa Bíblia Sagrada nos apresenta a Trindade Santa como autor da criação. Então, espero que os amados tenham gostado desse tema. E no próximo vídeo nós teremos um outro tema interessantíssimo, onde nós mostraremos Deus no DNA humano, ou seja, a assinatura de Deus dentro de você. Então, assim, eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.